Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia para você nessa sexta-feira ensolarada aqui nas Serras Gaúchas. Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Me fale. Bem-vindas aí à nossa 10ª live da série Destrave Suas Vendas de Semijoias. Essa série que eu criei para você descobrir a vendedora que você já é e ainda não sabe. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marília. Bem-vindas nessa 10ª live da série Destrave Suas Vendas de Semijoias. Na live de hoje, eu vou compartilhar com vocês os erros, os principais erros que eu cometi quando eu comecei a vender semijoias. E o intuito maior dessa live é te ajudar a evitar esses mesmos erros. Para você que está começando principalmente, ou até mesmo já está aí na jornada, preste atenção nos erros que eu vou compartilhar com você aqui hoje, que a gente pode aprender muito com os erros dos outros. E por isso eu trouxe essa live já nessa série, porque eu acho muito importante, principalmente para você já aprender comigo e não ter que passar pelo mesmo erro. Se você está me assistindo pelo YouTube e ainda não segue o canal, clica aí para me seguir também no YouTube. Se você tá aqui no Instagram e ainda não me segue, clica também para seguir e acompanhar todo esse conteúdo que eu tenho trazido para vocês que vendem semijoias, para ajudar vocês a descobrirem a vendedora que vocês já são e ainda não sabem. Bom dia, Adriana. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fê. Bem-vindas à nossa 10ª live. Eu sou Anne Rodrigues, especialista em vendas pelo WhatsApp, e eu quero te ajudar a vender cada vez mais usando essa ferramenta também. O tema de hoje, então, os principais erros que eu cometi quando eu comecei a vender semijoias, para você aprender com eles e não ter que passar pelo mesmo erro. Eu separei aqui, ó, 20, mas antes da live já veio mais um aqui para eu compartilhar com vocês, então já temos 21 aqui listados que eu vou comentar com vocês, e claro, pode ser que surjam até mais outros, eu lembre, né, de outros erros até que eu cometi para compartilhar com vocês, então vai ser bem legal. A live de hoje é um bate-papo, é pra gente realmente aqui compartilhar experiências, inclusive vocês podem aproveitar a live daqui de hoje para compartilhar também os erros de vocês. Quem sabe, dessa forma, outras pessoas podem também aprender com você hoje aqui na live. Bom dia, Adriana, bem-vinda. Bom dia, Maria Albertina. Bom dia, Marisa. Bem-vindas, meninas. Bom, e aí, qual que é a diferença entre errar e fracassar? Eu já queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, que eu acho bem importante. Por quê? Porque errar, do meu ponto de vista, e aí vocês podem até falar do ponto de vista de vocês, mas pra mim errar é natural. Ao passo que fracassar tem mais a ver com desistir. Então vejam, as pessoas, ao meu ver, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu observo que as pessoas confundem muito a diferença entre errar, quando uma pessoa erra, e quando uma pessoa fracassa. Porque para mim, os erros, eles são aprendizados, eles fazem parte do processo. Se você tiver com esse olhar atento, de aluno mesmo, sabe, de aluno em relação às suas experiências, você consegue colher muitos resultados, aprender bastante quando você erra. Ao passo que quando você fracassa, é quando você desiste, perde muitas vezes a oportunidade até de aprender. Porque ao errar, você já encara como um fracasso. E aí você tende a desistir, não é verdade? Só não erra quem desiste. É isso mesmo, Adriana. Eu também acredito que tem mais a ver com isso. Com fracassar tem mais a ver com desistência, né? Do que exatamente com errar. Porque o errar faz parte do processo. Sabe o que eu gosto muito de lembrar? Eu tenho uma filha de 7 anos e foi muito gostoso acompanhar principalmente os 2 primeiros anos de vida dela. Não sei se vocês já têm, quem tem filhos aqui ou quem não tem, já teve a chance de acompanhar um bebê em desenvolvimento e ver o quanto o bebê erra. E ele se diverte com o erro muitas vezes. É claro que a gente, como mãe, o adulto, fica ali tentando minimizar os riscos de várias tentativas. Mas eu lembro muito quando a minha filha foi tentar aprender a andar, né? Aquele processo de aprender a andar, o quanto que a criança cai, levanta, até realmente conseguir andar. E eu não sei por que, quando a gente cresce e vira adulto, a gente perde essa percepção de que essa tentativa e erro é natural quando a gente quer passar de nível, ou seja, um bebê ele tá passando de nível.
Ele vai aprender a andar sozinho. Então, não sei por que na vida adulta, quando a gente vai passar de nível, vai aprender uma nova habilidade, ou vai aprender alguma coisa nova, a gente tende a achar que precisa acertar desde a primeira tentativa. E aí, se começa a errar demais, a gente tende a desistir e aí sim fracassar. Então, eu acho que é legal a gente já trazer esse olhar de aprendizado para a gente olhar para os erros como oportunidade de aprendizado. Não é verdade? Bom dia, Marisa. Saudades também, Marisa. E aí, por isso que eu trouxe essa reflexão a partir dos meus erros para vocês. Então, que tipos de erros existem? Vamos falar agora os tipos de erros, se é que dá para classificar os tipos de erro, né? Mas os tipos de erro que eu acredito, que eu sempre estou observando é um erro por desconhecimento. Poxa, eu não sei aquela habilidade, eu não sei fazer determinada função e aí eu posso errar, a chance de eu errar é muito grande por desconhecimento, né? Um erro por imaturidade. Muitas vezes você assume algo antes de fato estar preparado, então você tende a errar mais. Não sei se está fazendo sentido para vocês, se também vocês têm essa percepção. Se você tiver uma outra percepção, compartilha aqui comigo. Mas o que eu entendo, assim, que eu olho e classifico, né, a partir do meu ponto de vista, assim, de aprendizado, com todas as minhas experiências, é o erro por imaturidade, o erro por desconhecimento e o erro por falta de prática. Sabe aprender a dirigir? Ontem eu dei até esse exemplo lá na Masterclass que eu ministrei num curso da Laura. E lá na Masterclass eu dei esse exemplo de dirigir um carro. Quando você vai fazer autoescola, quem aqui dirige? Todo mundo aqui dirige? Vocês lembram a primeira vez que vocês entraram no carro para aprender a dirigir? A sensação que deu? Eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu entrei num carro a primeira vez como motorista, já na autoescola. Não é, Marisa? Isso aconteceu contigo, Marisa? Ó, eu lembro dessa cena, eu entrando, não é verdade, Leninda? Entrando no carro e aquela sensação de... Ufa, peraí, deixa eu pensar tudo que eu tenho que fazer passo a passo. Aí pega o cinto, tá... Aí pisa no acelerador, vai sentando. Não é tenso. Então ali a chance de erro, e eu acho que a maioria erra, principalmente nesse primeiro dia, entre apertar do jeito certo o acelerador e soltar a embreagem no tempo certo. Não tinha na minha época, viu, gente? Aí eu entrego já a minha idade um pouquinho aqui pra vocês. Na autoescola, eu não sei se continua na autoescola os carros manuais, mas era manual na autoescola, então você tinha que pensar muito nessa força proporcional entre aceleração e embreagem pro carro não morrer, né? Então, essa sensação, né, do desconhecido, então ali, ó, eu tava frente, não é? As chances de errar muito por falta de prática e desconhecimento, nem tanto por imaturidade, porque eu até tinha maturidade para dirigir, mas eu ainda não tinha o quê? O conhecimento, eu ainda não tinha a prática. Então, eu já entendo e classifico os erros a partir desse ponto de vista, né? Por desconhecimento, por falta de prática e por imaturidade. Por que é legal você já classificar assim? Pelo menos pra mim funciona. Porque quando você erra, ao invés de você autocriticar tanto ao ponto de fracassar, e aí, ou seja, desistir, você tem a chance de olhar e falar, nossa, é só falta de prática. Ou seja, se eu continuar insistindo, eu vou aprender. Não é verdade? A autoescola tá aí, mais um exemplo. Eu errei na primeira aula, eu vou desistir de dirigir? Gente, é só a primeira aula. Aí volto de novo lá no exemplo da criança, né? A criança, ela lida, quando ela tá aprendendo a andar, por exemplo, um bebê, né, tá aprendendo a andar, ela tá lidando com a falta de conhecimento, de imaturidade, porque ela ainda tá se desenvolvendo, né? E com a falta de prática. Mas lembrem-se sempre do bebê, e todos nós já fomos bebês aqui um dia, né? A gente, pra andar, a gente precisou treinar muito, a gente caiu muito, e a gente precisou insistir muito até de fato começar a andar, e era algo natural, impulso natural. Infelizmente, a gente cresce e perde esse impulso diante de outras situações na vida, né? E por que conhecer os erros de alguém que já percorreu a jornada que você quer percorrer é importante? Por que vocês acham que é importante? Ou seja, quem se interessou pelo tema da live de hoje, agora que eu vou compartilhar meus erros, né? Por que pra vocês é importante ouvir esses erros que eu quero compartilhar com vocês hoje? Vocês já pararam pra pensar nisso? Quando eu paro pra ouvir o erro de alguém, mentores, professores,
que já percorreram a jornada que eu quero percorrer, eu olho porque para mim é importante entender para eu evitar aquele mesmo erro, para eu economizar tempo, ir mais rápido muitas vezes, economizar energia e até, quem sabe, dinheiro, né? Porque muitas vezes nessa jornada de tentativa e erro nos negócios, por exemplo, você não investe apenas energia, tempo, você investe dinheiro também. Então, quando eu paro para ouvir a jornada de alguém que já percorreu a jornada que eu quero percorrer, é com esse olhar atento para aprender e evitar cometer aquele mesmo erro, ou seja, já cortar esse caminho, já não ter que passar pela mesma experiência. Bom dia, Margarete, que bom que você tá na live de hoje, que você conseguiu estar aqui, eba, muito obrigada. E aí, qual que é o maior benefício? Gente, meu celular tocou aqui, desculpa. O maior benefício de aprender com o erro do outro. Acho que tá dentro disso, né, que eu compartilhei com vocês. Pra mim é economia de tempo, energia e muitas vezes até de dinheiro, né, investimento em dinheiro. Então, o que vale mais? Aprender com os erros de alguém que já percorreu a jornada que você quer percorrer, ou você ir sozinha, vai com as caras e a coragem, vai sozinha e comete os mesmos erros, talvez por desconhecimento. E aí, dentro dessas categorias de erros que eu listei aqui, ó, não conhecer uns possíveis erros que você pode encontrar na sua jornada te coloca com muito mais chance de errar por desconhecimento. Então, se você tem conhecimento, você já elimina uma chance de cometer o mesmo erro, por desconhecimento. Pode ser, de repente, por imaturidade, ainda não tô totalmente pronta e eu errei por imaturidade, ou por falta de prática, que é o mais natural, porque às vezes é uma habilidade nova que você está desenvolvendo, vendas, por exemplo, né, Marisa? É uma nova habilidade, e aí, por falta de prática, você já tem o conhecimento, você está estudando, mas também precisa praticar. Volto de novo ao exemplo da criança aprendendo a andar, volto de novo do exemplo da gente aprendendo a dirigir, né? Precisou de prática para a gente desenvolver essas novas habilidades. Então, o que vale mais? Vale pensar, né? Estar aqui, de repente, já ouvindo aqui os erros que eu vou compartilhar com vocês, ou, eu vou seguir o meu caminho aqui e vou enfrentar aí com a cara e a coragem, o que vier, eu vou encarar e não quero aprender com outras pessoas, né? Você pode também fazer essa escolha, mas saiba que tem a possibilidade de você minimizar os seus erros conhecendo os erros de alguém que já percorreu a sua jornada. Eu listei aqui pelo menos 21 erros e eu já vou começar a falar deles com vocês. Eu quero muito que quem está aqui ao vivo comigo na live, se lembrar de algum erro seu também, comenta aqui que vai ser legal a gente ter essa troca de vocês também compartilhando os erros que vocês já tiveram nesse início de jornada vendendo semijoias. E eu acredito, inclusive, eu tenho certeza, na verdade, né, que eu poderia ter evitado muito dos erros que eu cometi lá no começo, principalmente. Eu tenho 12 anos, né, de experiência vendendo semijoias e lá no começo errei muito. Por quê? Porque eu não me atentei a isso. Eu não tive ninguém, eu não coloquei atenção em ninguém, não tive ninguém que já tinha percorrido a mesma jornada do que eu, que já tinha chegado aonde eu queria chegar, compartilhando essa parte da jornada comigo. Inclusive, eu acho que há um tempo atrás era até mais difícil você ouvir as pessoas falarem mais dos seus erros, porque elas tentavam, parece que, evitar, né, compartilhar os erros, compartilhar as partes que não saíram como planejado, preferiam falar apenas o quê? Dos ganhos, dos acertos. E aí eu acho que é um erro para todo mundo. Porque olhar alguém que chegou aonde você quer chegar e não identificar nenhuma falha ao longo daquele processo te coloca numa perspectiva perigosa de que se você errar é só com você. Não é verdade? Então eu gosto muito de já trazer esse tema e vou falar ele outras vezes ao longo aqui do nosso compartilhamento, né, Lenilda? Por quê? Porque falar só de acertos eu acho um risco. Um risco principalmente para vocês que estão chegando aqui até o meu perfil, que querem aprender a vender pelo WhatsApp e achar que assim, nossa, a Anne já começou dando certo no WhatsApp e se eu errar a primeira vez aqui nas minhas primeiras tentativas de ações, nas minhas primeiras práticas de ouro, isso significa que eu não levo jeito para fazer a coisa?
Não necessariamente. Então eu vou trazer para vocês aqui exatamente isso sobre os erros que eu já cometi para vocês verem que não é fácil mesmo, né? Você tem que persistir, treinar e se alguém tiver te orientando ou se você tiver alguém próximo para olhar e se inspirar, é muito melhor. Então eu vejo que as pessoas erram muito nisso, né? Onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Exatamente em evitar compartilhar os seus erros. E aí quando você está começando e erra, parece que é apenas você. E eu quero que aqui, quem esteja aqui comigo, aprenda, inclusive, com os meus erros e saiba que eu errei muito até eu conseguir acertar as estratégias e o que deu certo com o que eu compartilho hoje aqui com vocês, certo? Bom, então vamos lá começar a falar desses erros? Vou só ler aqui os comentários, deixa eu ver o que a Regi falou. Bom dia, Regi. Eu não uso máquina de cartão, recebo por Pix e fiquei algumas vezes sem receber. Regi, no começo é muito comum a gente cometer esse erro. Olha que legal, vou começar com o erro da Regi aqui então, hein? Que é uma falha que eu tive também, que é o seguinte, na verdade, né, Regi? Você entrega a peça antes de receber. Pense assim, se você for no shopping agora, vamos supor que você tem que comprar alguma coisa, você vai no shopping comprar. Você entra na Boticário ou qualquer outra loja do shopping que me vê aqui, Boticário, Cacau Show, e você quer comprar ali um batom. É que eu olhei pro meu batom aqui e lembrei. Você consegue entrar na Boticário e falar pra moça, eu vou pagar no Pix e sair com batom pra pagar no Pix lá no estacionamento? Não, você não consegue. E por que na sua empresa você entrega a peça para cliente antes dela pagar? Ah, é a minha amiga, é a minha conhecida, eu confio nela. É o maior risco que a gente tem exatamente vender dessa forma para quem é conhecido, porque dependendo da pessoa, depois você fica até num constrangimento de cobrá-la. Fica até uma situação difícil e fica aquele climão muitas vezes, não é verdade? Já passei por isso também. Então, qual que é a melhor forma, Regi, de você evitar esse tipo de inadimplência? Evitar exatamente o famoso calote. A partir de agora, de hoje, você só vai entregar a peça mediante o pagamento primeiro. Aí, se é uma conhecida sua, uma pessoa que fala, não, Regi, mas eu só vou receber lá, não tem problema, eu vou separar aqui pra você, ela vai estar guardadinha, mas hoje na minha empresa, inclusive estou aprendendo isso com uma especialista, me coloca aí nesse argumento, viu, Regi? Pode me colocar meu nome, pode me citar lá. Tô aprendendo com uma especialista, eu estou profissionalizando cada vez mais a minha marca, o meu negócio, e agora existe um processo, e eu preciso respeitar esse processo, é o processo da empresa, é o processo agora da minha empresa. Então, eu vou reservar a peça para você, e assim que você pagar, eu entrego a peça para você, até para uma melhor organização do meu negócio, tudo bem? Fala dessa forma, viu, Regi? Fala dessa forma. E evite, inclusive, parcelar no Pix, tá? Só se for alguém que já provou para você que honra os compromissos. Porque sempre tem aquela pessoa que você não precisa cobrar, que ela naturalmente combinou com você dia 10, dia 9, se ela puder, ela já te pagou. Não é verdade? Mas como isso é exceção, não é todo mundo que é assim, você cria um processo e fala, agora esse é o processo da minha empresa. Se comporte como uma loja lá no shopping, que jamais vai entregar um batom se a pessoa não pagar antes de receber o produto, certo? Combinado? Deixa eu ver o que mais. Bom dia. Não. Ah, eu perdi o não. Eu tenho vergonha de cobrar. Então, Regi, é o momento de você treinar essa habilidade. Tudo é treino. Então, você consegue treinar essa habilidade também. E uma das melhores formas de você passar a cobrar, Regi, é você já cria, inclusive, um texto pronto. Já deixa essa frase pronta e coloca lá, ó, as formas de pagamento, como você não tem cartão, né? A forma de pagamento é no Pix, e assim que eu tiver o comprovante do pagamento, eu entrego a peça pra você, tudo bem? Ah, mas eu vou receber só no dia 10. Tudo ótimo, não tem problema nenhum, a sua peça vai ficar aqui reservada, e assim que você pagar, você me manda o comprovante que eu entrego ela pra você. Já deixa essas frases prontas, Regi. É treino. E treina, porque é o seu negócio, Regi. Você não é ONG. Você não é ONG para entregar uma peça e torcer para ela te pagar depois. Ela precisa te pagar primeiro e depois você entrega a peça. É a hora de dar mais esse passo no seu negócio, deixar ele mais profissional. Faz parte disso você aprender a cobrar, tá bom?
Fica tranquilo. E qualquer coisa, põe a culpa na mentora aqui. Põe a culpa na Anne aqui. Fala assim, olha, agora eu estou acompanhando uma especialista, eu estou aprendendo a organizar o meu negócio, e existe esse processo agora, tudo bem? E fala sorrindo, fala tranquila. Dá um tom de, gente, é profissional aqui, tá bom? Eu sou sua amiga, legal, mas eu tenho uma empresa também e tenho que pagar minhas contas. Sabe? Traz isso, Regi, traz isso pro seu negócio que vai ser muito bom, não é verdade, Lenilda? Não é verdade? A gente precisa... Isso é treino, tá? Isso é treino também e é importantíssimo pro teu negócio. Perfeito, Regi? Que mais, então? Começamos aqui com um erro até... Ah lá, você não é ONG, é ótimo, não é, Adriana? Gente, vamos... Ó, antes de eu começar a falar dos erros aqui, aproveitando o gancho, vamos adotar sempre a postura profissional diante da nossa empresa. Eu consegui fazer isso desde o primeiro dia. Pode ser que você ainda não, e esse seja um erro, tá? Eu identifico como um erro você encarar a sua empresa como eu vou ajudar ela. Mesmo sendo a sua família, mesmo sendo as suas tias, primas, irmãs, mesmo sendo as suas amigas, você não tá ali para ajudar elas, entregando a peça e torcendo para elas te pagarem. É a sua empresa, Regi. Então, em primeiro lugar, você. Em primeiro lugar, seu negócio. Tá? Isso é muito importante. Essa já é uma postura importante para vocês adotarem. Eu estou aqui, vender semijoias é um trabalho. É muitas vezes o seu sonho, na verdade, é a forma que você encontrou para realizar os seus sonhos. Você quer ter liberdade financeira, você quer ter mais tempo com a família, você quer ter possibilidade de viajar mais, você quer comprar suas coisas e você decidiu vender semijoias para ter uma renda. Aí você parte para vender semijoias e não tem esse senso de isso aqui é sério. Isso precisa ter desde o primeiro dia e faz parte o desenvolvimento de todas essas habilidades. Legal? Achei importante a gente reforçar esse ponto aqui, pegando o teu gancho, tá, Regi? Só pegando o gancho, aproveitando. Adriana, eu estou melhorando a parte da cobrança, mas ainda tenho dificuldade. É natural, tá, meninas? É natural a gente ter essa vergonha de cobrar e por isso que é importante já fazer, desde a venda, conduzir o fechamento da forma certa. Deixar bem claro que ela só vai receber ou você só vai entregar para ela depois que ela pagar. Sabe? Já treinem isso já tem que estar muito claro no fechamento com a cliente, porque desde o primeiro momento, se ela entender que ela tem essa brecha, aí muitas vezes ela vai deitar e rolar. Vai ficar mal acostumada. Não é? Olha lá, imagina quando compramos pela internet. Compramos, pagamos, aguardamos o produto chegar. Imagina. Não é verdade, Lenilda? Compramos, pagamos e aguardamos o produto chegar. É isso aí. É isso aí. Então, Anne, quais foram os seus principais erros? Comecei em 2012, tá, meninas? Eu comecei em 2012 a vender, até um pouquinho antes, mas oficialmente maio de 2012, tá? E sabe qual foi o meu primeiro erro? O meu primeiro erro? Acreditar que apenas a vontade de fazer dar certo era o suficiente. Sabe aquela coisa? Aquele gás inicial, aquela empolgação inicial, achar que isso era suficiente para fazer dar certo. Eu quero que fazer dar certo. Isso é o suficiente. Não, isso é muito importante. É fundamental. Mas não é o suficiente. Você precisa se preparar e desenvolver, habilidades que você ainda não tem para de fato fazer o negócio dar certo. Muitas vezes você entra assim, nesse gás, nessa vontade, tá empolgada, é isso. E aí você tende a desistir na primeira dificuldade de uma habilidade, por exemplo, só que é uma habilidade, dá pra você treinar. Vendas, inclusive, eu falo muito aqui e reforço agora, não é dom, é treino, é técnica. Então, se você quer realmente se tornar uma ótima vendedora de semijoias, você pode, se você se dispor a estudar e treinar. Né? E com essa vontade de fazer dar certo. A vontade, ela é muito importante. Ela só não é suficiente. No começo, eu bati muito a cabeça em alguns momentos, pensei até em desistir lá no começo, porque eu me desmotivava diante uma primeira dificuldade. Ou alguma nova barreira que eu precisava ultrapassar desenvolvendo uma nova habilidade, como vendas, por exemplo. Eu também nunca fui uma vendedora nata, gente, nunca fui. Eu fui boa de comunicação, mas os melhores vendedores não são os mais comunicativos, sabiam?
Os melhores vendedores não são os mais comunicativos. Eles têm a comunicação como uma habilidade, mas não é o extrovertidão. E eu achava que era o suficiente, porque eu sempre fui a extrovertida. Então eu falava, não, vai ser fácil. Mas existe técnica e com treino eu fui, de fato, desenvolvendo a habilidade correta, a postura correta para vendas. Então meu primeiro erro lá no começo foi acreditar que apenas a vontade de fazer dar certo era o suficiente. Não. É importante ter vontade, mas você precisa também ter habilidades, as habilidades certas, e muitas vezes você ainda não tem essas habilidades, então você precisa aprender, treinar, insistir para ir para o próximo passo e para seguir crescendo, né, no seu negócio. Às vezes lá no comecinho você já se depara com habilidades que você vai ter que desenvolver, como essa de aprender a cobrar, é uma habilidade. Então, se você identificou isso, saiba, é possível você treinar. É possível você treinar porque o seu negócio é sério, é o meio que você vai realizar seus sonhos, então é uma habilidade que você tem que ter, essa tranquilidade de fazer uma cobrança, e dá para fazer dessa forma elegante, dá para já conduzir o fechamento, para deixar as suas clientes treinadas de que com você elas só vão receber a peça mediante o pagamento e não o contrário, certo? Um segundo erro comum, um segundo erro que eu tive também no começo, quando eu comecei a vender semijoias, né, era não ter um mínimo de conhecimento. E aí aquele erro por desconhecimento. Lembra que eu citei ele aqui no começo para vocês? Então eu não tinha um mínimo de conhecimento sobre modelos de negócios. E aí eu queria o quê? Abraçar o mundo. Eu achava que eu tinha que fazer o que todo mundo estava fazendo. Sabe assim, isso era 2012. Meu Deus, tava começando o Instagram. Meu Deus, tem que estar no Instagram. Tinha o YouTube, eu tenho que estar no YouTube. Agora o negócio é feira, eu tenho que estar na feira. Ai, agora o negócio é ter loja. Meu Deus, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir uma loja. Ai, você tem que investir num site. Meu Deus, deixa eu ver onde... Então assim, por eu ter um desconhecimento sobre negócios até, ou seja, eu queria vender semijoias e achava que era só pegar uma maleta e sair oferecendo. Não, para fazer o negócio dar certo, era preciso ter um conhecimento a mais, inclusive de modelos de negócio, porque eu comecei a bater muito a cabeça, eu queria abraçar o mundo. E aí, um outro erro, terceiro erro aqui, que eu dizia sim para todas as oportunidades. E aí, é legal vocês já entenderem que toda oportunidade pode ser boa, e tem muitas oportunidades boas, mas não necessariamente é boa para você nesse momento. Saber fazer essas escolhas, ter esse critério é muito importante, senão você começa a abrir demais as suas possibilidades. Ou seja, você está começando a vender com a sua maleta, aí chega alguém, eu quero ser revendedor, legal, vamos fazer revenda. Tem que fazer feira, legal, vamos lá. É tudo junto ao mesmo tempo, você começa a se perder. Por quê? Porque cada canal de vendas desse é um comportamento diferente da cliente, é um tipo, inclusive, de peças que você tem que levar. Vender na internet apenas pelo WhatsApp é diferente de fazer feiras uma vez por mês, ou toda semana você tá na feira. Ter revendedoras é um outro perfil até de peças que você tem que preparar. Então, se você não tem o mínimo conhecimento disso, você passa a ter essa tendência de dizer sim para muitas oportunidades. E eu perdi muita energia, eu perdi muito tempo, eu perdi muito dinheiro falando sim para muitas oportunidades, todas boas, mas não boas no momento para mim. E eu não tinha essa maturidade de entender, e por isso eu errei demais nisso. E vocês podem já se informar, ter esse conhecimento. Eu tô aqui falando pra vocês não precisam fazer o que todo mundo tá fazendo. Vocês não precisam fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês não precisam dizer sim para todas as oportunidades boas. Analise primeiro se ela é boa pra você nesse momento. E aí você dá o próximo passo. Então assim, agir muito por impulso, eu sempre fui muito empolgada. Aí é o que eu falo pra vocês, basta empolgação, né? E nessa eu perdia muita energia. E aí, como eu abria demais as possibilidades, acabava que o quê? As oportunidades boas, eu não conseguia dar conta de todas juntas ao mesmo tempo. E eu acabava desanimando. Se eu pegasse uma e focasse só nela, seria muito melhor naquele momento, porque aí eu fazia primeiro essa oportunidade boa, uma delas, dar certo, dar muito certo, e aí poder partir para a próxima, e não tudo junto. Tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade já hoje, diante de um convite, diante de novas oportunidades, de novas possibilidades, analisar primeiro, façam isso, tá? Não partam no impulso. Eu falo para as minhas mentoradas, a partir de agora,
Primeiro é não. Todos os convites que vocês receberem, tem que fazer isso, tem que fazer... Primeira resposta é não. Vou pensar, tá? A gente, agora, eu falo isso muito para as minhas mentoradas, porque foi um treinamento para mim. Eu precisei desenvolver essa habilidade de primeiro falar assim, tá, mas espera aí que eu preciso pensar. E aí você tira ali um pouco da afobação, deixa para realmente decidir no dia seguinte, ou pede até mais alguns dias para dar um retorno. Você não precisa responder na hora. E mesmo empolgada, sabe? Mesmo empolgada, porque é isso. Todas as oportunidades podem ser boas e tendem a ser muito boas, mas não necessariamente é boa pra você nesse momento. Certo? Combinado, meninas? Tá fazendo sentido pra vocês até agora? Me falem aí se tá fazendo sentido pra vocês, se alguém já se identificou com alguns desses erros. Eu até tô olhando aqui a listagem que eu fiz dos erros pra falar com vocês e meio que eu já vou falando de um e emendando no outro. Eu não vou ficar listando. Acho que vai ser melhor. O que vocês acham? Pode ser? Porque esse, por exemplo, de querer falar sim para todas as oportunidades, tá muito dentro desse erro da imaturidade de não conhecer as possibilidades de fato de modelos de negócios, entender que cada um deles tem uma curva de aprendizado, tem um tempo de maturação, tem um público diferente, um comportamento de compra diferente, às vezes é a mesma cliente. Né, Lenilda? Não sei quais são os canais de vendas que você vende, mas às vezes é a mesma cliente, mas ela se comporta de formas diferentes numa feira, no seu site, pelo WhatsApp, no Instagram, porque cada canal de vendas desse é um comportamento de compra diferentes. É só observar vocês nesses lugares são comportamentos diferentes, né? Você vai com um olhar diferenciado. Por exemplo, você entra numa loja física, você tá buscando variedade. É uma delícia entrar na loja e ficar olhando. É uma delícia, a gente ama fazer isso, né? Tanto é que aquela vendedora que chega pra você e fala, posso te ajudar? A gente automaticamente já fala, tô só olhando, porque muitas vezes é só isso que você quer, é só olhar. Agora, se você entra num site e tem tudo que tem numa loja dentro do site, você vai ficar olhando, se perde e não consegue decidir nada. Então, no site tem que ser algo mais direcionado pra decisão de compra. Não ter uma vendedora ali do teu lado falando, posso te ajudar. Então você tem que decidir sozinha. E aí, para você não se perder, a estratégia é te conduzir para um fechamento mais rápido. Então não pode abrir demais. Pode ver, esses sites que você entra no Mercado Livre. Eu já comprei muita coisa no Mercado Livre mentalmente. Montei vários carrinhos na Amazon já mentalmente, que é tanta coisa, mas na hora de fechar não fecho nada. E aí, se você abre demais no seu site, pode estar acontecendo isso, inclusive. A cliente entra lá, monta sacolinhas e sacolinhas, e ela se encanta com tudo, mas no final não fecha, porque é outro comportamento de compra ali, você precisa ser mais persuasiva para fechar. Então, seja menos opções e mais profundidade para ela tomar uma decisão mais rápido. Entenderam? Ainda mais porque você entra nesses sites, você fica montando a sua sacolinha durante uns 3 dias e nunca fecha. Gente, eu faço isso. Eu não sei vocês. Até tô precisando do produto, mas ele tá lá me esperando. Isso é o comportamento de compra nosso na internet. Agora você vai no shopping, se você precisa de alguma coisa, você entra, você vai direcionar, tem uma vendedora ali que vê que você tá perdida, ela já te aborda. Então, são comportamentos de compras diferentes. Dependendo do canal, a mesma cliente vai se comportar de formas diferentes. Sabe outro erro que eu cometi no começo? Querer ser muito fofa. Viu, Regi? A gente às vezes quer ser muito fofa e aí fica até com vergonha de cobrar, tá? Isso já aconteceu comigo. E aí você quer agradar demais as suas clientes ao ponto de deixá-las mal acostumadas. Evitem querer ser fofas demais. É diferente de ser agradável, é diferente de servi-las, é diferente de entregar o seu melhor para elas. O ser fofa demais é esse, é você passar do ponto de realmente não levar tão a sério o teu negócio, que você quer agradar tanto que você menospreza o quê? Muitas vezes o financeiro da tua empresa. E aí isso pode te levar a quebrar ali para frente. Um pouco ali na frente você tende a quebrar. Então assim, tem que ter, não é, Regi? Tem que ter essa linha entre entregar o seu melhor, cuidar da cliente, prestar um serviço para elas, mas vocês são uma empresa. Então, assim, ser fofa demais corre o risco de você negligenciar pontos importantes como esse do pagamento e aí você deixa as clientes mal acostumadas, tá? Inclusive o ser fofa demais respondendo até tarde da noite. Muitas vezes você
costuma também a cliente assim, nossa, é 11 horas da noite, deixa eu ver. Então assim, no WhatsApp eu ensino as minhas alunas, as minhas mentoradas a colocar a mensagem de ausência, que é uma forma elegante de você já ir educando as suas clientes para que em determinado horário você tá ausente e aí você só vai responder no dia seguinte. Senão você acostuma elas e aí um dia você não responde às 10 da noite, ela pode pegar mal, ou ela pode desistir só por conta disso, ou pode criar um ruído ali na conversa que tava indo muito bem e de repente você parou de responder porque é domingo, você tá com a sua família. Então assim, evitem ser fofas demais. É ser simpática, ser agradável, mas o fofa demais é isso. Ele tende a fazer com que você negligencie pontos importantes para o teu negócio, para a tua empresa, tá? No início também eu tinha muito encantamento com o empreendedorismo, que a gente chama empreendedorismo de palco. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas isso tem muito a ver com aquela empolgação do início, que você acha que assim é só fazer dar certo, ou você se ilude com esse universo que você vê as pessoas que já chegaram lá e você acha que é fácil, que é da noite pro dia. Isso me atrapalhou muito no começo, porque é o que eu via muito. As pessoas compartilhando exatamente assim, eu cheguei, eu consegui, eu tô faturando, como se fosse algo da noite pro dia, e eu ficava encantada com aquilo, e aí quando eu desistia, ou errava, na verdade, quando eu errava por algum motivo, eu já achava, não é pra mim. Isso não, então assim, evitem isso, evitem se encantar demais com esses resultados, de empreendedorismo de palco, que a gente chama, que parece que sempre deu certo, foi fácil pra ela. Geralmente isso vem exatamente das pessoas que eu comentei no começo, que não compartilham os erros. Elas ficam falando só do acerto, só do acerto, só do acerto, e parece que, nossa, o sol brilha mais pra elas, né? Mas não é. É evitar mesmo você se encantar pra não te desmotivar. Tá bom? Porque isso me desmotivou muito no começo, em alguns momentos, em que parecia que, assim, era muito fácil pra todo mundo, só eu que tava quebrando a cabeça, sozinha ali, só eu que tava com alguma lacuna ou com alguma dificuldade que ninguém mais tinha. E depois, com o tempo, eu fui vendo que, não é bem assim não, né? A gente pode chegar aqui e falar muitas coisas, mas e o bastidor? Né? O bastidor de todo mundo tem dificuldades, tem desafios, então isso demorou, viu? E aqui é o erro da imaturidade, um dos tipos de erros que eu trouxe no começo, né? É um erro de imaturidade, então já tô alertando vocês aqui, não se iludam muito com é fácil, nossa, eu cheguei lá da noite pro dia, você já vai virar o jogo. Não, existe um processo, existem técnicas, você tem que treinar, você vai errar, mas é um erro calculado, muitas vezes é um erro calculado, que você vai ter que se arriscar. E aí, nesse risco, pode vir um resultado ainda não esperado. E tudo bem, vamos olhar para esse resultado, porque até o não resultado é um resultado, tá? O não resultado também é um resultado, então a gente tem que olhar para ele com esse olhar de aprendizado. Nossa, tentei algo novo, ousei. Não veio o resultado esperado? Deixa eu entender. Primeiro, quero tentar mais uma vez? Quero porque eu sinto no fundo do meu coração que tem chances de dar certo. Então vamos olhar agora para os elementos que estão envolvidos nessa ação e tentar entender qual desses elementos a gente precisa melhorar, mudar, porque às vezes é mudar uma forma de abordar, mudar um detalhe e você já tem um resultado diferente, você insiste mais uma vez com esse detalhe melhorado e tem o resultado que você espera. Então isso também acontece, certo, meninas? Bom dia, Vivian! Bem-vinda! Regi, outra coisa que me dá insegurança é cliente que não tem o devido cuidado com a peça. Isso, e reclama que a peça perdeu o banho. Sabe aquela pessoa que usa a semijoia como se fosse ouro, no tira nunca? Sei, Regi, passei por isso muito aqui na RZ, até começar a ensinar as minhas clientes sobre os cuidados com as semijoias. Então, você já pode preparar um conteúdo por texto, por imagem, por vídeo, mas assim que ela comprar de você, você já entrega esse conteúdo para ela, tá? Ou seja, os cuidados para prolongar a qualidade da sua semijoia. Semijoia é diferente de ouro, ela necessita de cuidados. Então, quais são esses cuidados? E você lista esses cuidados para ela. Por quê? Quando ela vier com essa demanda pra você e falar assim, ai, Regi, perdeu a cor. Aí você vai perguntar pra ela, como é que você cuidou dessa semijoia? Você fez todos esses passos que eu te passei? Ali ela já vai gaguejar, que provavelmente não,
né? Se ela usou o tempo todo, se ela usou com determinado produto. Provavelmente é isso. Então você vai orientar ela, falar, então, é necessário ter esses cuidados, porque a camada de banho de ouro numa semijoia é fino. Então, dependendo da forma como você usa essa peça de forma contínua, sem parar para limpar, porque a gente precisa limpar as nossas peças. Eu ensinava isso muito para as minhas clientes. Elas sabiam como que tinham que higienizar as suas peças. E muitas, inclusive, depois de higienizar, aí que elas me traziam, Ana, eu já fiz até higienização e ainda ela tá parece que sem acordo. Eu olhava e falava, de fato, houve o quê? Um atrito, por exemplo, o anel tinha muito esse problema, né? De fato, houve um desgaste por atrito na sua peça. E eu tinha como oferecer para ela um novo banho de cortesia. Ela só me mandava a peça, ela só pagava o frete de enviar e depois de eu devolver a peça para ela. Esse era um serviço que eu prestava para ela. Mas elas já chegavam para mim se desculpando e falando, ó, eu tentei de tudo, eu fiz, mas teria como? Teria como, e muitas vezes não tinha nem como eu dar um novo banho, e elas entendiam. Então é educar a cliente, tá, Regi? Você consegue educar a cliente em relação a isso, tá? Os cuidados para você prolongar, exatamente, para manter a qualidade das suas semijoias por mais tempo. E se você fizer isso de forma muito bem feita, eu tenho clientes até hoje, tenho o depoimento da Liliane, que é a minha cliente desde 2014, que ela fala, até hoje... ela me mandou esses dias essa mensagem. Até hoje eu tenho peças da RZ impecáveis. Por quê? Porque ela tomava os cuidados que a gente ensinava assim que a cliente comprava, a gente já ensinava, fora que nas nossas redes sociais, no nosso site, tinha as informações também. Então, quando chegava essa demanda, a gente falava, então, você fez, como que você cuidou dessa peça? A cliente que não cuidou, ela já gagueja ou ela já assume a responsabilidade. Tá? Ou se ela cuidou e mesmo assim teve um problema, ela vai entender que não é um problema de manutenção. Muitas vezes é um desgaste natural. Sabe sola de sapato? É isso que eu ensinava para as minhas clientes. O anel, que você usa muito, ele tem muito atrito no dia a dia. Sabe aquele anel que você não tira do dedo? Ele tende a ter muito atrito no dia a dia. Você pega várias coisas, mexe com várias coisas, muitas vezes você nem tira da mão para poder lavar, agora com álcool gel. Então, se você não tem o cuidado de higienizar essa peça que você tem uso contínuo, pelo menos uma vez por semana, ela tende a perder o brilho. Anne, mas houve um desgaste da peça. Ah, é diferente da qualidade. Porque se dentro do aro do seu anel o banho tá intacto, isso significa que o problema não é o banho, é de fato o atrito, que é um desgaste igual sola de sapato que você usa muito, e ela vai desgastando. Isso acontece com o anel. Por isso que a gente oferecia para ela um benefício que era, você quer dar um novo banho? Me manda essa peça que eu vou dar esse novo banho para você. E era uma parceria que eu tinha com o meu fornecedor, que podia receber essa peça para banhar de novo. Então era um serviço e isso era uma troca com elas. E aí eu passei a ter menos esse problema de essa insegurança que a Regi falou, né? Do devido cuidado das clientes com as suas semijoias. Ah lá, Adriana, tem a oleosidade da pele, exatamente. Isso já basta. E muitas vezes, né, Regi, a cliente acha que é só não tomar banho com a peça, que a peça tá protegida. Só que o problema não é nem o banho. Por quê? Porque você pode molhar a semijoia, você pode molhar. No processo de banho do ouro, vai tanta água que não tem problema você molhar a peça. Sabe qual que é o maior problema? O maior problema é, no banho, você vai ter o shampoo, vai ter o sabonete. E esse tipo de produto químico na peça pode causar um problema de corrosão, corrosão, né? Gente, corrosão, falei certo? E aí, essa corrosão na camada de ouro fina, com o tempo, é um processo químico. E isso eu aprendi diretamente com os meus fornecedores. Eu ia na fábrica e perguntava. Eu acompanhei muitos processos de banho de semijoias, exatamente para passar esse conhecimento para minhas clientes. Então, essa camada fina do ouro, dependendo do produto químico que fica em contato, e aí pode ser a oleosidade da pele, com o tempo, aquilo causa um desgaste com a camada do ouro, corrói e chega na camada do cobre, que existe no banho da semijoia, a camada do cobre. E aquilo que dá o vermelhidão é o cobre. Isso justifica por quê? Que mesmo você não tomando banho com a semijoia, usando ela de forma contínua e não higienizando, porque a gente tem que limpar as semijoias. Você não lava roupa? Você precisa também lavar a semijoia, sabia? Eu ensinava isso para as minhas clientes.
Precisa limpar. Por quê? Porque daí você tem a chance de tirar essa camada de óleo da pele que fica no anel, no colar, que você usa muito. E ao tirar essa camada, e a higienização era muito simples, água morna, detergente neutro. Não precisa nem de limpa-ouro, tá? Água morna, detergente neutro. Eu ensinava certinho, passo a passo, que eu aprendi com os meus fornecedores e eu fazia nas minhas peças. E aí você consegue tirar essa camada de óleo e aí prolonga a durabilidade das peças, porque ela está limpa. O problema não é molhar, é guardar a peça úmida ou guardar a peça com esse resíduo de outros produtos químicos. Ou seja, a peça começa a ficar suja. E essa sujeira, essa sujicidade, que eu acho que eles chamam até o termo, ela com o tempo pode entrar nesse processo químico e corroer a camada mais fina do ouro. Eu tenho uma cliente que vai para a piscina com as peças. Não tem problema, Vivian. Fala pra ela apenas sujidade. Sujidade, né? Sujicidade. Gente, hoje eu tô com problemas de palavras, me desculpem. É sexta-feira. Acho que o cérebro tá dando aqui, ó, um curto-circuito. Perdão. Vamos falar palavras mais simples hoje, tá? Mas, Vivian, não tem problema desde que você peça pra ela limpar essa peça assim que ela sair da piscina. Eu fazia esse teste comigo mesma. Eu ia pra praia, eu ia pra piscina, mas sempre, ao sair da praia e da piscina, limpar. Pegar um copo de água morna, põe 3 gotinhas de detergente neutro, mergulha as peças aqui dentro. Eu tenho vários vídeos que eu mostro como que eu fazia isso e eu compartilhava com as clientes. Aí não tem problema. Tá? Por quê? Porque você tira essa camada do cloro, essa camada do protetor solar que fica na peça, e aí você limpa, você guarda ela limpa. Então, o que oxida é isso, é a sujeira e a umidade. Não é o molhar em si. Você pode molhar e depois você seca, não tem problema nenhum, mas tem que guardar ela limpa, tá bom? Então, isso que eu ensinava também para as minhas clientes. Que mais? O cloro oxida a peça, mas se você sai da piscina e imediatamente limpa ela, não tem problema, tá, Adriana? Não tem problema. Pode usar. Mas se puder evitar, melhor, mas dá pra usar, tá? Dá pra usar. Agora, essas peças assim, ó, cravejadinhas, com zircônias, é bom evitar, por quê? Porque muitas vezes você não consegue limpar entre elas, e aí fica aquela sujeira acumulada em volta das pedrinhas e você perde a peça, né? Porque vai ficando preto, vai ficando sujo. Então, assim, se for entrar na piscina, eu quero entrar. Eu não gosto de entrar sem nada, eu quero estar lá pleno na piscina. Então, priorize as peças só no metal. Evita pedras, evita os cravejados, porque depois, para limpar, pode ser que você não consiga mais deixá-la 100% limpa, tá? E guardar sempre bem seca, a umidade. Tipo assim, ó, cliente que guarda semijoia no banheiro. Gente, se a sua cliente faz isso, fale pra ela imediatamente parar com isso. Por quê? Não, é que eu tiro, eu vou tomar banho, eu já tiro e deixo ali na pia do banheiro. É melhor você entrar e tomar banho com a peça e depois sair, lavar com água corrente e secar em você. Porque ali ela vai estar pegando muita umidade e isso oxida a peça também, tá? A umidade do banheiro. Então, evitar. O que mais? Vamos lá. Dos erros. Deixa eu ver só o que a Vivian colocou aqui, ó. Pois é, ela fica direto, por isso ela sempre compra mais, porque aguentou o verão passado. Eu sei que você fica tensa, Vivian, eu sei como é que é isso. Tem gente que quer milagre, sim. Então, eduque já suas clientes que não tem milagre. Para usar semijoias, você tem que ter cuidado. Para usar semijoias, você tem que limpar. Igual você limpa a sua roupa, você tem que higienizar pelo menos uma vez por semana, se é uso contínuo, ou pelo menos uma vez por mês. Sabe os pincéis de maquiagem? A gente não tem que higienizar também? É a mesma forma com os cuidados com as suas semijoias. É que às vezes as pessoas não colocam essa atenção e acham que, né, entrega pra Deus e depois vem atrás de você esperando o seu milagre de trocar a peça que ela não cuidou. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Não, não, não. Vamos educá-las. Vamos educá-las, isso tá dentro disso. Não tenta ser muito fofa, não. Tem que ter um limite. Então, assim, eu te ensinei, eu mostrei o jeito certo, você fez? Ah, não, não fiz. Então, né? Ou ela mesma já vai gaguejar e vai dar um passo pra trás. E saber que, opa, aqui com a Vivi eu tenho que tomar cuidado, né? Não é qualquer probleminha que ela vai resolver pra mim, não, porque tem a minha parte de responsabilidade também que eu tenho que assumir, correto? Então, eduque as suas clientes. O que mais?
Um erro, tá? Eu, por muitos anos, não gostei de lidar com números, com indicadores. Eu evitava ao máximo esse tema. Anne, mas é chato mesmo. É, gente, é chato. Eu vim de humanas, minha formação é em jornalismo. Então, pensa eu parar para abrir uma planilha. Pensa eu parar para analisar indicadores, né? Números. Quantas pessoas entraram em contato, quantos de fato venderam. Mas enquanto eu não encarei esse tema, e isso levou 10 anos, tá? Abrindo aqui o coração com vocês. 10 anos evitando esse tema, gente. Só deu certo muita coisa quando eu encarei os números. Ou seja, faz parte das habilidades de quem quer vender semijoias aprender a lidar com números. Gostar, inclusive, do tema. E dá pra desenvolver essa habilidade. Se eu desenvolvi, eu posso garantir pra vocês que vocês também conseguem. Tá? Porque é muito importante a gente ter esse olhar financeiro sobre o nosso negócio também. E aí que eu falo pra vocês, se a gente vai só com a vontade, só com o meu carisma vai dar certo, a gente corre um grande risco de precificar errado, de passar a ter muita inadimplência, de evitar alguns processos e aí cair numa desorganização, de começar a ser fofa demais, entregar tanto bônus, brinde, presentinho para as nossas clientes e não perceber que o caixa tá sendo afetado, que não tá sobrando dinheiro no caixa, começar a só circular dinheiro, sabe circular dinheiro? Nossa, tô vendendo muito, mas você tá pagando muito custo também com fornecedores, com brindes, com embalagens, então você tá circulando dinheiro. E ter uma empresa é ter lucro, porque é o lucro que vai realizar seus sonhos. Não é? E aí que vem, ó, aí que vem uma coisa que eu demorei 10 anos pra aprender, tá? A diferença entre receita e faturamento. E lucro, né? Claro. Mas principalmente entre faturamento e lucro. Eu ficava comemorando só faturamento, sabe assim? Vendi! Cara, esse mês eu vendi, bati minha meta. Vendi 10 mil reais. Puxa, que legal, Anne. Mas quantos desses 10 mil reais de fato entrou no caixa em outubro? Ah, então... fulana de tal parcelou em 3 vezes no Pix, fulana de tal só vai pagar pra mim no dia 10 de novembro, realmente no caixa entrou só 4 mil. Então eu não bati minha meta. Entende? A meta é mediante a receita, o que entra no caixa. É diferente do faturamento. O faturamento ainda é um dinheiro flutuante. A receita é o que de fato chegou até você e é dela que vai vir o lucro. E é do lucro que você vai realizar seus sonhos. Certo? Então eu negligenciei esse tema por 10 anos. Não negligencie. É uma habilidade chata, pra mim foi. Mas eu precisei desenvolver e o meu jogo melhorou muito quando eu passei a ler números, porque eles gritam. Eles não falam, eles gritam. Eles te mostram muitas vezes qual que é a melhor decisão do momento. Sabe aquelas oportunidades que vão começar a surgir para você? Convites, faz isso, faz aquilo. Você aprende a analisar os números e falar, tá, mas agora não dá para mim. Eu não tenho caixa para isso. Tá, essa oportunidade é ótima. Eu não vou ver o retorno agora, mas eu tenho caixa para investir nela e daqui 3 meses começar a ver o resultado. Os números começam a ser seu conselheiro. É muito legal. Mas tem que, ó, respirar fundo se você não gosta ainda desse tema e enfrentar esse tema e desenvolver essa habilidade. É muito importante para quem vende qualquer coisa, e aqui eu tô falando com quem vende semijoias também. Tá? Não é só um negocinho, um quebra-galho, um faturamentinho a mais. Gente, pode ser exatamente a sua principal fonte de renda, tem todo o potencial para você realizar seus sonhos. Mas para isso acontecer, você tem que jogar o jogo certo. E faz parte do jogo aprender a lidar com números. O que eu evitei por 10 anos e quebrei muito a cabeça. Tá? Circulei dinheiro por muitos anos ao invés de estar ganhando dinheiro de fato por desconhecer os números, tá? E muitas vezes abandonei ações que estavam dando certo por não olhar os indicadores, que são os números, assim, quantas pessoas chegaram, quanto que você vendeu, então por não olhar, eu abandonava coisas que estavam dando certo e os números estavam ali me mostrando, Anne, continua aqui, que aqui tá bom. Mas por não ter esse conhecimento e estar empolgada e por imaturidade, eu ia falando sim para outras oportunidades e deixava de pôr energia em algo que já estava dando certo. Então,
quem estiver aqui me ouvindo, analise aí se você não tá também indo por esse caminho e já volta e pega outro rumo, que vai ser muito melhor, pode acreditar. Vamos lá. Adriana, tem gente que quer milagre, isso é um problema com as pedras naturais. Exatamente, Adriana. Então, vamos educar as nossas clientes, tá? Bom, o que mais? Não ter uma rotina organizada. Isso pode minar também a sua energia, os seus resultados, de você ser desorganizada na sua rotina, não saber priorizar. Eu falo muito até de uma função do WhatsApp Business, que são as etiquetas. E as etiquetas são uma alternativa e uma possibilidade muito simples e eficiente para você organizar a sua rotina de atendimentos. Ou seja, ao etiquetar um atendimento em aberto, um pagamento pendente, hoje, por exemplo, você pode dedicar as suas sextas-feiras para entrar só em contato com quem começou a falar com você ao longo da semana e ainda não concluiu a venda. Você para e vai lá nas etiquetas dos atendimentos em aberto e dedica um tempo para falar com elas. Ou seja, você organiza a sua rotina. Porque senão, muitas vezes, você perde uma venda porque até você parou de falar com a cliente. Você se perdeu na sua rotina, você se esqueceu, se distraiu com outras demandas que ela ficou sem alguma resposta que poderia levar a uma venda ou a um fechamento. Então, não ter essa rotina organizada, não ter esses processos, ficar muito dependente da emoção do dia, sabe aquilo? Ah, hoje eu não tô bem, não. Ah, hoje eu não tô legal, acordei mal, não sei. Ah, não sei o que eu vou fazer e o dia passa. Isso é falta de processo, isso é falta de uma rotina organizada. Isso é um grande erro que atrasa os seus resultados. Então, ficar muito dependente das emoções, ignorar a razão, sabe? Porque a razão te fala assim, Anny, você tem boleto para pagar, você tem esse compromisso, você tem uma empresa, você tem um objetivo. Vamos lá, vamos fazer, a razão é essa que te puxa. Porque a motivação não é sobre... a gente não pode depender só da motivação. A gente tem que ter muito claro os nossos objetivos. Então, a razão vem trazendo muito isso pra nós. Agora, a emoção, ela ignora tudo isso e fala, hoje eu não tô legal. Aí você já não fala com ninguém. Aí você já não faz o que tem que ser feito. Aí é um dia que você já atrasou e amanhã é um dia que você ainda não tá legal, mas vem um incêndio pra você apagar. Aí você já atropela tudo e algo que poderia já estar fluindo de uma forma organizada e natural, simplesmente por ter um processo, não está acontecendo. Não é verdade? Não é, Adriana? Isso não é precioso? É muito precioso, meninas. Muito precioso. Então, tenham uma rotina organizada. Criem processos. A gente que está começando, a gente tem muitos... a gente tem que ter muito chapéu, né? É o chapéu da dona, é o chapéu da vendedora, é o chapéu... Muitas vezes tem aqui, eu sei, meninas que criam as próprias peças. Então, tem o chapéu da criação. Então, você tem que saber trocar esses chapéus para você, no dia em que você se organizar para ser a dona da empresa e planejar as ações de vendas, você tá focada naquilo, independente se você tá num dia bom ou não. Você fala, não, mas segunda-feira é o dia de eu planejar o que eu vou falar no meu grupo VIP essa semana. É planejar o meu conteúdo, é planejar os meus max da semana. Amanhã é o dia que eu vou criar. Então tem que ter essa organização de rotina, de processos. Se eduque para isso também. Se você conseguir isso quanto antes, você vai acelerar muito os seus resultados. Podem ter certeza, tá? Bom, que mais? Que mais? Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido? Alguém tá se identificando com algum desses erros? Me falem aqui se alguém está se identificando, né, com algum desses erros. Eu, no começo, tinha muita dificuldade, sabe o quê? De falar que eu vendia semijoias. E olha que eu sou uma pessoa extrovertida, eu venho da comunicação, sou formada em jornalismo, mas eu tinha um bloqueio. Até porque eu desisti do jornalismo, né? Eu desisti do jornalismo para vender semijoias. Então tinha ainda, apesar de eu saber o objetivo do porquê eu tava fazendo aquilo, eu ainda tinha um certo preconceito comigo mesma, sabe? De falar assim,
que eu vendia semijoias e as pessoas saberem que eu era jornalista, fui repórter de TV, trabalhava na Paulista, lá em São Paulo, como assessora de imprensa também. No final, foi a minha última profissão dentro do jornalismo, né, o meu último emprego. Era algo que eu desejei muito, trabalhar na Paulista. Era um sonho de infância que eu realizei. E de repente eu largo tudo pra vender semijoias. A sensação que eu tinha é que as pessoas me olhavam com um olhar do tipo assim, tadinha dela, deu errado. E ela agora vai vender semijoias. Então eu tinha essa postura de descrédito comigo mesma. E isso me limitava, me deixava inibida de falar pras pessoas que eu vendia semijoias. Ó, gente, vamos parar com isso, né? Demorei um pouquinho pra acordar. Mas eu falei, gente, eu sei o porquê que eu tomei essa decisão. Não é porque deu errado o jornalismo. Então a gente tem que saber a história que a gente conta pra gente mesmo também, porque isso vai te dar forças e vai te dar entusiasmo pra você vender. Porque vendas depende também de entusiasmo. Vendas é energia. Então se já tá com a energia baixa, do tipo assim, ai meu Deus, não tinha mais nada pra eu fazer. E agora eu vendo semijoia, como é que eu vou falar que eu tô vendendo? Se você já tem vergonha de estar vendendo semijoias, já vai ser difícil você conseguir comunicar para as pessoas que agora você tá vendendo. Então, no começo, se isso estiver acontecendo com você, muda essa chave aí dentro. Faz uma reflexão. Aproveita hoje, sexta-feira, fim de semana e fala, cara, quer saber? Eu tenho um sonho. É possível viver de semijoias. É um trabalho digno. Não é só brinco, som, colar. Eu trabalho com a autoestima das mulheres. Então, isso aqui vai dar certo sim. É o lucro dessa empresa que vai realizar meus sonhos. Que isso? Muda já a conversa com você mesma, que isso vai facilitar muito a tua postura a partir desse momento com todo o restante, certo? Beleza? Combinado? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A cobrança, odeio, né, Anne? Pois é, mas se você vende semijoias, Karine, tem que desenvolver essa habilidade de cobrar. É uma habilidade e é treinável. Tudo que é uma habilidade é treinável, tá, meninas? Tudo que é uma habilidade é treinável. Então, se vocês querem vender semijoias e querem vender cada vez mais, treinem essa habilidade. Regi, qual a porcentagem adequada em cima de cada peça? Depende, Regi, isso não é uma resposta pronta, tá? Isso não é uma resposta pronta. Depende do seu custo fixo, depende do seu custo variável, depende do posicionamento da tua peça, depende do público que você vai vender. Depende do canal de vendas. Não é uma pergunta com resposta pronta, viu, Regi? Infelizmente, eu não tenho ela para te dar agora, porque depende de muitos fatores. O fato é, você tem que conhecer, você tem que desenvolver essa habilidade financeira. Procure alguém que possa te ajudar. Às vezes você já tem alguém familiar que possa te ajudar com isso, com essa habilidade de realmente ler números, entender todos os custos que envolvem o seu trabalho, a sua peça. Ou já parte do princípio de estou vendendo tantos e estou pagando tanto para poder entregar esse produto. Quanto que está sobrando no caixa? Se tiver sobrando dinheiro, já é um bom indicativo que você está com a porcentagem certa. Se não está sobrando nada ou está quase empatando, é a hora de rever, tá bom? Mas tem que, parar um tempo e, colocar na ponta do lápis todos esses custos, todos os recebimentos, todos os custos, não só que envolvem você para entregar a peça, mas todos os custos que envolvem você vender as peças, ou seja, a internet que você paga, se tiver site, o custo de hospedagem do site, e aí por diante. Então, veja, não é uma resposta pronta, depende. Depende do teu negócio, de como que estão os seus custos fixos, de quais são eles, tá bom? Tudo a ver com pessoas e negócios, não é verdade, Lenilda? É isso mesmo. E transição de carreira não é uma questão, Adriana? Dá a sensação assim, eu deixei o meu emprego de jornalista, eu deixei uma carreira de jornalista, trabalhando em rádio, TV, assessoria de imprensa, realizando sonhos de estar lá na Paulista, mas eu entendi que eu queria ter o meu negócio próprio e trabalhar com algo que deixasse as mulheres mais bonitas e felizes. No jornalismo eu não encontrei isso. Só que aqui fora, para os outros, eles não tinham essa visão interna minha e tudo bem. Também não é eu levantar a bandeira e falar, gente, eu tô feliz e realizando. Não é isso. Mas é você tá tão bem dentro de você com essa decisão que você tomou de transição de carreira ou a decisão de passar a vender semijoias, que quando você comunica isso, você comunica com tanto brilho no olho que a outra pessoa ela vai se encantar com essa nova fase junto com você. É natural, certo? A Lenilda colocou aqui, tem uma frase que fala assim, eu ensino mulheres
a ficar mais bonitas, a ficar mais lindas. Algumas dessas duas opções te interessam? Que legal, Lenilda! Olha isso, já é uma forma diferente de você abordar essas clientes falando apenas que você vende semijoias, não é verdade? Você deixa as mulheres mais bonitas. E até uma forma que eu indico, né, para as minhas mentoradas, as minhas alunas, se apresentarem, falar da sua nova fase, falar da decisão que elas tomaram de trabalhar com semijoias, que é algo muito importante, é milenar, né? Eu fiz uma pós-graduação em negócios da moda, o meu TCC foi só sobre, né, o meu trabalho de conclusão da pós, foi só sobre acessórios, eu estudei muito sobre como é milenar o uso de joias, mulheres, homens. Há mais de 5.000 anos atrás, Egito Antigo usavam muito como sinal de poder. Por que a gente ama uma correntaria? Isso inconscientemente traz a comunicação de status e poder. No grupo, a Anne ocupa uma posição diferenciada. Pelos acessórios, lá no Egito Antigo eles já se comunicavam dessa forma. Lembra dos braceletes que a gente vê nos filmes e desenhos que aquelas mulheres egípcias usavam, não só a maquiagem. Então o acessório já traz isso no nosso inconsciente. Então é algo milenar e algo que a gente dificilmente vai abandonar, porque faz parte já dessa cultura enraizada, né, no nosso perfil aqui de como seres humanos, faz parte da nossa comunicação, a comunicação não verbal. Eu represento um status, eu represento uma posição social, eu represento o meu estilo sem falar nada por meio da roupa que eu coloco e por meio principalmente dos acessórios. Porque, ó, essa roupa que eu tô sem colar nenhum já é outra comunicação, já é outra postura até que eu adoto. Podem acreditar. Sabe assim, ó, agora eu tô saindo aqui da função vendedora de semijoias e vou lá buscar minha filha na escola, eu vou passear com o cachorro, eu vou brincar. Eu já tendo a me desmontar, não é verdade? Fico só com o brinco aqui. Agora, gente, eu tô indo fazer uma live, vou dar uma reunião, uma palestra, vou falar com clientes, eu vou colocar minha armadura. Isso comunica. E saber comunicar isso para as mulheres é fundamental. E saber que você vende isso e entrega isso para as mulheres é tão importante quanto. Tá vendo? Olha aqui a minha armadura. Vocês tendem a ter dar mais credibilidade até o que eu tô falando. Isso é o poder da comunicação não verbal. E é isso que vocês vendem. E é isso que vocês começam a comunicar, aprendem a comunicar para suas clientes, despertando mais desejos nelas. E aí, naturalmente, as pessoas olham para você e falam: meu Deus, Lenilda vende semijoias, é algo muito bom. Não é qualquer coisa. É algo bom, é uma função nobre. É uma função nobre, honesta, útil, necessária. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de falar que a gente vende semijoias. Certo? Mas eu tive. No começo eu tive. Que mais? A vergonha de cobrar, né? Que a gente falou bastante aqui. Achar que tá incomodando, mas aí essa postura também, eu tenho um negócio, é uma empresa, não é uma ONG. Achar, muitas vezes, eu achava, né, que por ser comunicativa eu já sabia vender. Então, eu achava que era assim, e aí eu falava demais. E aí é o que eu falo pra vocês, os melhores vendedores são os menos extrovertidos, podem acreditar, porque o muito extrovertido, aquele comunicativo, fala com todo mundo, você fala tanto que você não sabe ouvir o outro. Gente, pode observar, você não sabe ouvir o outro. E o bom vendedor, ele é um excelente ouvinte. O bom vendedor é um excelente ouvinte. Por isso que eu errei muito de achar que eu era uma boa vendedora, porque eu falava bem. Eu não tinha vergonha de falar com as pessoas, eu conversava bastante, mas muitas vezes só eu falava. E aí a pessoa fala, eu não escutava a demanda que ela queria, eu não entendia exatamente o que ela estava buscando, e ela só falava assim, vou pensar, e eu, tá bom, e saía feliz. Aí depois que chegava em casa, que caía a minha ficha, gente, ela não comprou, né? O que adiantou? Então, assim, achar que eu sou comunicativa era o suficiente para vender foi um grande erro. Quando eu passei a estudar técnicas de vendas e perceber que eu estava num caminho mais errado do que certo, aí eu passei a vender de fato. Aí eu passei a transformar atendimentos em fechamentos de uma forma muito mais assertiva.
Não é verdade? Vivian, você vai dominar o mundo das vendas, eu tô te falando, Vivian. Vamos trazer esse case aqui, hein? Vamos trazer esse case aqui que vai ser demais. Com certeza. Se você é uma boa ouvinte, pode acreditar. Agora, se você não é ainda, viu, meninas? Quem não é aqui ainda, assim como eu não era, gente. Eu não tenho vergonha de falar disso. Eu não era uma boa ouvinte. Só eu falava. E você consegue desenvolver. Então é isso que eu falei. Habilidades são treináveis. Identifiquei, caramba, eu não tenho ainda essa habilidade e ela é importante pro resultado do meu negócio. Vou aprender com quem sabe, vou treinar, tá? Então eu, por muito tempo, achei que eu já tava pronta. Aí volta lá no primeiro erro, né? Achar que só empolgação é o suficiente. Aê, eu sou empolgada, eu sou comunicativa, vai dar certo. Não foi bem assim no começo, não. Tá bom? Já falei aqui, né, de confundir o faturamento com a receita da empresa. Que mais? Confundir seguidores com clientes. Quem aí já cometeu esse pequeno engano? Pequeno engano, para não falar grande engano, né? De achar que vou fazer sorteio para atrair um monte de seguidor no Instagram e aí agora eu vou bombar. Vou começar a seguir todo mundo para todo mundo me seguir de volta e eu vou começar a bombar. Gente, não confundam seguidores com clientes. E é por isso que quando eu falo que só com o WhatsApp você pode ter muito resultado vendendo semijoias na internet, é também por conta disso. Porque não se encantem com um número alto de seguidores. Você pode ter muitos seguidores, mas que não são exatamente seu perfil de cliente. E aí? Adianta? E aí adianta você estar ali forçando, se esforçando para vender, criando conteúdo todo dia. Se você atraiu seguidores sem o perfil de cliente, então a partir de agora, foquem em clientes. Os seguidores virão por consequência, combinado? Porque eu errei demais com isso e eu não quero que vocês cometam o mesmo erro. Ai, ai, ai. Tá? Isso é a métrica da vaidade. Nossa, eu tenho mais de 10 mil seguidores. Legal, você tá vendendo para quantos? Você pode ter 2 mil e tá vendendo para 200. É muito melhor do que ter 10 mil e não tá vendendo nem para 10. Concordam comigo? Então vamos focar nos números certos. Seguidor não é cliente. Aqui a gente quer conquistar clientes. Como faz isso? O que, Vivian? Falei aqui tão empolgado que o que seria? Como faz isso? O quê? Transformar seguidor em cliente? Ou como faz para atrair o seguidor certo? Aí assim, ó, o cliente, novos clientes, é saber fazer o posicionamento correto da tua marca, a precificação correta inclusive, e comunicar isso da forma correta, independente de onde você vai comunicar. Pode ser numa loja física, num evento, no seu atendimento presencial, apenas pelo WhatsApp, no Instagram, mas aí é fazer uma comunicação assertiva. E aí depois que você acerta o público, se você quiser pagar para atrair novos seguidores que vão se transformar em clientes, é outro jogo. Eu tô falando do jogo de simplesmente você ir atrás de seguidor. Sabe aquela coisa assim, ó, eu preciso viralizar um Reels? Gente, eu tenho que viralizar um Reels. O lance é viralizar um Reels, porque daí vou atrair muita gente pro meu Instagram e vou passar a vender. Não necessariamente. Eu já tive um Reels que eu viralizei, tem mais de 200 mil visualizações e curtidas, mas não vendi nada desse Reels. Adiantou? É isso que eu tô falando. Tá? Então, chamar o seguidor certo tem a ver com a comunicação certa que você vai passar a fazer através do posicionamento da tua marca, das fotos bem tiradas, de como você entrega esse conteúdo, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Primeiro vem o público, né? Ou seja, para que público? Você primeiro define o público, não é o público que te define. Você define o público. Cara, eu quero vender para esse tipo de mulher. Você que já vende, Vivian, você vai partir de quais são as clientes que já têm o perfil ideal de clientes que você quer atrair novas com o mesmo perfil. Entende como elas se comportam, entende o que é mais, o que mais brilha o olho delas, o que mais atrai elas na sua marca e começa a replicar isso em forma de conteúdo, ou no Instagram, ou no WhatsApp, mas você replica essa comunicação que deu certo já com esse grupo de clientes que é o seu perfil de cliente ideal. Para quem tá começando, você define primeiro, eu quero atingir esse perfil de mulheres.
olha na sua base de conhecidos. Quem tem esse perfil? Eu vou começar apresentando para elas. Podem ser advogados, você pode definir que assim, ó, eu quero perfil de advogadas, que se vestem de forma mais clássica, elegante, eu quero perfil de professoras, eu quero perfil de funcionárias públicas, secretárias. E aí você vai atrás desse perfil no começo para depois expandir isso, investindo de repente num conteúdo pago no Instagram ou no WhatsApp, que hoje dá para fazer também, tá bom? Mas é primeiro entendendo qual que é o perfil ideal com quem já é a sua cliente e replicando essa comunicação que já funcionou e atraiu elas e faz sentido para elas. Anne, eu ainda não sei. Eu ainda não sei o que eu fiz que deu certo para elas. Então você vai marcar uma conversa com elas. Ou individual, uma a uma, ou você marca um café online com elas e troca, bate um papo. Meninas, vocês podem me ajudar? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui de satisfação das minhas clientes. Vocês são as minhas melhores clientes. Eu gosto muito, né, da troca que a gente vem fazendo, de eu poder atender vocês felizes com as peças que eu tenho. E eu queria entender melhor, né? Por que vocês se mantêm minhas clientes? O que mais atrai vocês na minha empresa? E deixa elas falarem. Qual é a peça, né? Vocês lembram qual foi a primeira peça que vocês compraram? Por que você escolheu essa peça? Onde você viu essa peça? E aí você vai conversando com elas, entendendo aonde elas estavam, que peça que elas olharam, se atraíram, e você vai replicar isso que deu certo com elas a partir de agora para atrair novas clientes com o mesmo perfil, certo? Alguma dúvida até aqui? Ufa, eu tô na metade da minha lista ainda. Vocês têm tempo? Qualquer coisa a gente faz a parte 2 da live. Posso seguir? Ou vocês estão com tempo? Posso ir mais rápido também agora no final. Que eu não consigo não falar, né? Bora, Rochelle, bora, então vamos. Que mais? Aqui, ó, tentar vender da mesma forma em todos os canais de venda. É o que eu já falei lá no começo também. Ah lá, tô fazendo unha e ouvindo. Ótimo, então vamos seguir. Ô, Vivian, como que você tá fazendo unha e digitando? Fiquei com essa dúvida agora. Bom, tentar vender da mesma forma em todos os canais de vendas possíveis. Isso é um erro, porque é o que eu falei no começo da live. A sua mesma cliente, ela vai se comportar de formas diferentes em cada canal de venda. Então, você tentar fazer a mesma coisa em todos. E aí, tentar fazer com que todos, inclusive, deem certo no começo ao mesmo tempo, é um risco muito alto. Então, escolha um, no máximo 2 canais. Instagram, WhatsApp, por exemplo, que é o que eu foquei mais de 2019 pra cá, né? De 2019 a 2024. Que seja Instagram, WhatsApp, foca nele, faz ele dar certo, entende, faz essa jornada de aprendizado, percorre tudo, colhe ali os erros, as tentativas, os acertos, deixa ele redondinho, aí você parte pro site. Deixa o site pronto, redondinho, deu certo, vai pro marketplace. Deu certo, mas não precisa ser tudo junto, entendeu? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, que são comportamentos de compras diferentes da mesma cliente e pode ser, inclusive, atrair públicos diferentes em cada canal de vendas. E aí você vai ampliando. Mas para quem tá começando, vamos com calma. Não seja tão afobada como eu fui, sabe? Testa 1, 2 no máximo para começar. Fique bom neles. Dá pra ter resultado apenas com 2, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Ah, mas porque fulano de tal tá fazendo e tá dando resultado. Tá bom, mas fulano de tal pode estar em outro momento, ele pode ter outros recursos, ele tem equipe, ele tem mais tempo. Olha a tua realidade. O que você dá conta hoje? Faz bem feito 1, 2 no máximo, e aí depois você amplia. Beleza? Combinado? A manicure tá brigando com você, Vivi? Acredito. A minha também estaria, Que mais? Ah lá, achar que ter um site robusto para vender na internet era o suficiente para viver só das vendas online. É o meu grande erro de 2016, tem até data. Tem até data esse erro, 2016. Achar que investir naquele site, ó, top. Fui fazer as fotos no estúdio. Peguei a melhor plataforma. Gente, lancei o site, deu muito certo nas primeiras semanas. Nossa, arrasei. A partir do 2º mês, marketing da esperança. Cri. Cadê as clientes?
Cadê as vendas? Gente, então é isso que eu falo pra vocês. Se vocês querem entrar no jogo de ter um site, aprenda o jogo de ter um site. Mas não precisa dele, só dele, para você vender online. Tem outros caminhos, e aqui eu falo muito do WhatsApp Business, que é uma ferramenta negligenciada, subestimada ainda, e que se você extrair ao máximo do potencial que ela pode te entregar com os recursos que ela tem, você pode vender online apenas pelo WhatsApp. Nem mesmo precisa do Instagram, como tem mentorada minha que faz isso, ainda não tem nem o Instagram e já consegue faturar R$5.000 numa ação de vendas. É possível? É possível. Então, assim, respirem, vejam o que tá dentro do que vocês podem acionar hoje, porque tem chances de dar muito certo só o WhatsApp, por exemplo. Depois você vai Instagram, WhatsApp, começa a atrair clientes do Instagram pro WhatsApp, ou feira WhatsApp. Eu tenho uma mentorada que ela tá adorando fazer feira. Só que ela ainda tá tendo o quê? Muita dificuldade para engrenar nas feiras, mas ela quer aprender. Então ela tá insistindo e ela tá aprendendo o jogo das feiras, mas sem abandonar o WhatsApp. Porque a ideia dela é o quê? Trazer das feiras pro WhatsApp. É uma possibilidade também, tá bom? O que mais? Essa é legal, ó. Achar que a empresa era o meu sonho. Eu achava. Gente, vender semijoias, ter a minha empresa própria é um sonho. É o meu sonho, o sonho da minha vida. Depois eu descobri que era o seguinte: o meu sonho, na verdade, era ter mais liberdade para cuidar da minha filha, era ter flexibilidade de horário, era ter uma renda própria, que eu pudesse não ter um teto de um salário, porque muitas vezes, dependendo da profissão que você tem, você já tem um teto. Não, eu quero algo ilimitado. E aí a empresa era, na verdade, não o sonho em si, mas o meio para eu realizar esses sonhos. É diferente. É diferente, sabe por quê? Porque você assume uma postura muito mais profissional para cuidar da empresa. É impressionante. É impressionante você ter essa visão de que a empresa em si não é o seu sonho, mas ela é o meio para você realizar os seus sonhos. É diferente porque daí você não ganha um burnout como eu ganhei. Então, tô trazendo essa realidade para vocês trabalharem com a empresa de vocês com o peso certo, com o olhar mais profissional, com o cuidado adequado. E não achar que é o seu sonho e por isso você tem que varar noites e virar madrugadas. Não, não, não. Ela é o meio para você realizar seus sonhos, que muitas vezes ela vira um pesadelo. E você acha que você tá realizando o seu sonho. Mas aí você adoece, como eu adoeci, e acha que tá tudo bem. Só que só quando você adoece, você fala, caramba, pesei demais a mão aqui. Dá pra ser mais tranquilo, dá pra ser calmo. E eu já trago essa realidade pra vocês, tá? Reflitam sobre isso, veja se faz sentido pra vocês. Pra mim fez muito sentido. A empresa em si não é meu sonho ter o meu negócio próprio. É o meio que vai me ajudar a realizar meus sonhos. Por isso que eu cuido muito bem dele. É diferente, tá? Que mais? Ah lá, ter muitas ideias, começar todas e não persistir em nenhuma. Sabe a empolgada? Prazer. Era eu, tá? Eu fui essa pessoa, super empolgada. Nossa, tudo me empolgava, tudo é legal. Ai, porque agora tem que viralizar o Reels. Nossa, bora, vamos gravar muito Reels. Vamos ficar o dia inteiro gravando Reels. Aí não viralizava nenhum. Ou viralizava um, trazia um monte de seguidor, não virava cliente. Tá vendo que eu tô voltando até os erros anteriores aqui pra vocês, repassando tudo de novo. E isso é um risco muito grande de ser muito empolgada, né? Ter muitas ideias, começar todas e não persistir em nenhuma delas. Sabe aquela frase? Faça 1000 coisas uma vez ou 1000 vezes a mesma coisa. O que é melhor? Me falem aqui. Faça 1000 coisas uma vez ou faça 1000 vezes a mesma coisa? O que é melhor? Aí foi o erro da maturidade aqui pra mim, tá? Esse foi um grande erro de maturidade aqui pra mim. Por não ter essa maturidade, eu errei muito nisso. E eu falo pra vocês, já reflitam agora. E quem sabe, evitem esse mesmo erro. Que pra mim hoje vale muito mais fazer 1000 vezes a mesma coisa, ficar muito boa nisso, entender, replicar, crescer nisso, expandir, multiplicar, do que tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo tá ali, ó, no mesmo patamar. Nada avançou. Porque
Porque você não tem, gente, é físico isso até, né? Você não tem a mesma força e energia para empurrar tudo ao mesmo tempo. Então, vamos selecionar e cuidar dessa empolgação. Ufa, que mais? Ainda não terminamos, tem mais. Vocês têm fôlego? Eu tenho. Eu tenho mais fôlego aqui, estamos na reta final já da live. Tá muito legal, vocês estão gostando? Tô gostando muito desse formato, hein? Porque de um erro, né, sai vários insights. Já dá pra vocês pegarem vários insights. Então eu tô achando bem legal esse formato também de live, que não é tão técnica, né, e tão teórica, né, Rochelle? Mas a gente consegue trazer vários insights pra vocês. Que bom, que tá muito bom. Bora. Vamos lá. Entrar na briga por preços. Alguém cometeu esse erro já? Eu cometi. Entrar na briga por preços. Por desconhecimento de como me posicionar, por desconhecimento de brand, por desconhecimento de precificação correta, por desconhecimento de que sempre vai ter alguém disposto a pagar o valor daquilo que você oferece. Isso é uma realidade. A gente vive só no nosso país 200 milhões de pessoas. E não necessariamente se meia dúzia falou que tá caro, o restante vai achar o mesmo se ela entender o valor daquilo que você oferece. E aí é que entra um erro, que é a dó de cobrar pelo que vale o seu produto, a sua peça. Principalmente para quem produz as suas próprias peças. Vamos lá, deixa eu só responder a pergunta da Andressa. Andressa, bem-vinda! A live vai ficar gravada? Sim, essa live vai ficar gravada tanto aqui no meu perfil, no feed, quanto no meu perfil no YouTube, tá bom? Lá no meu canal do YouTube, se você ainda não está lá, aproveita para entrar no canal do YouTube, já começa a me seguir lá também, porque as lives ficam lá gravadas e lá a gente faz alguns cortes, que é bem legal, porque às vezes assim, é um trecho da live que você teve um insight, a gente consegue cortar um trecho maior e colocar como insight lá para você acompanhar também. Bem-vinda, Cristina, bom dia. Então, para quem está aqui na live, por algum motivo não está conseguindo acompanhar ela inteira, precisa sair, saibam, fica gravada lá, fica gravada aqui no perfil do Instagram e também no canal do YouTube. E o canal do YouTube tá muito legal, gente. Se você ainda não tá lá, se inscreve para acompanhar os conteúdos que estão lá. Bom dia, Cristina, bem-vinda! Bom, tô falando aqui então dos meus principais erros, os erros que eu cometi quando eu comecei a vender semijoias. Já estamos aqui na reta final dessa conversa que tá muito rica, estou adorando poder compartilhar. E tô na parte em que eu entrei na briga por preços e tinha vergonha de cobrar pelo que a minha peça valia. E aí isso é algo que a gente já precisa também refletir e adotar a postura correta, principalmente para quem cria as suas peças. Você sabe o valor que aquilo tem. Saiba comunicar isso, porque você vai encontrar a pessoa que reconheça aquele valor e pague o que vale. Porque você sabe, inclusive, o valor justo. Aí, a Cristina acabou de chegar e já tá com esse problema. Mas você sabe o valor justo. Você sabe que você cobra aquele valor porque você tem um custo alto para entregar um benefício para sua cliente, para poder oferecer bônus para ela muitas vezes, que é importante para ela. E ela não precisa saber desses custos, não é isso. Mas você sabendo disso, sabendo que é um valor justo que você cobre, quando ela fala, puxa, tá caro, você pode até concordar com ela. Sim, realmente, tá caro. Mas essa é uma peça que tem um valor diferenciado, é algo único, exclusivo. Essas pedras naturais, elas são diferenciadas, não existe uma igual à outra. Então você, ao comprar esse colar, é uma peça única para você. Então não é para qualquer um mesmo. E por isso é um valor diferenciado. É para quem de fato reconhece o valor e sim, merece ter uma peça dessa, que é o seu caso. Então saber colocar esse conhecimento também e comunicar o valor da sua peça é um diferencial. Não entrem pela briga de preços, até porque você pode dar um tiro no pé. O que é dar um tiro no pé? Você atrai o público certo, mas você tá na briga de preços e tá num valor baixo. Ela desconfia da qualidade. Isso acontece também. E isso aconteceu comigo, por isso que eu posso falar para vocês que não entrem na briga por preços. Saibam cobrar o valor justo e
ressaltar o valor das peças, não o preço. Sempre o valor. E jamais peçam desculpas se alguém achar a peça cara. Jamais. Você tem que ser a primeira a defender aquele valor, porque você entende que ela tem aquele valor. E ao comunicar esse valor da forma certa, a sua cliente que minutos antes estava achando caro, ela vai parar, repensar e vai falar, quer saber, essa peça tá no preço certo, eu que não tenho dinheiro para pagar mesmo. Ela custa exatamente isso, não é para qualquer um. É algo diferenciado. Existe um acabamento premium. A Lenilda, não sei se ela faz peças, mas a Lenilda passou horas desenvolvendo esse colar, uma peça única. Então, é isso, também parte disso. Entrar só na briga por preços é um risco, porque você pode atrair o público certo, só que ele chega e fala, meu Deus, só custa isso. Eu já passei por isso, gente, e é muito ruim. Você trazer a pessoa certa, que pode pagar, ela reconheceu o valor das minhas semijoias. Ela sabe que é diferenciada, só que quando eu passo o valor, ela fala, é só isso? Gente, é muito ruim. Então, assim, não entrem na briga por preços. Saiba comprar o preço justos, porque existe esse público que vai reconhecer o valor das suas peças, das suas semijoias, quando você souber comunicar esse valor. E se alguém achou caro, também admita a possibilidade que essa pessoa não é o seu público ideal. Admita essa possibilidade. Porque sim, existem pessoas que vão achar lindo o que você vende, mas que não é o seu público ideal, porque para elas é caro, ela não pode pagar, ela não vai desembolsar isso, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem perder clientes. Tudo bem perder clientes. Elas não são o seu perfil ideal de cliente. Porque o que vai acontecer? Você começa a manter ela pelo baratinho, e aí você vai começar a ter um problema de custo. Porque para manter só clientes que compram baratinho e você vende, e aí você tá espremendo a tua margem, você não vai ter fôlego para crescer. Então não adianta nada. Tá bom? Certo? Que mais? Quando eu comecei sozinha, né? Eu presa. Normal. Acho que muitas aqui começam sozinhas também, né? É normal. É o mais comum. Você começar sozinha. Só que por muito tempo eu achava que eu tinha que bancar tudo sozinha mesmo. Isso foi um grande erro. Eu demorei muito para começar a delegar algumas funções mais processuais, algumas funções mais técnicas, algumas funções mais braçais. E isso me impediu de crescer mais rápido. Então avaliem, dependendo do momento onde vocês estão no negócio de vocês, se já não é a hora de delegar para uma estagiária, para alguém. E eu tinha muita dificuldade de delegar, porque eu achava, inclusive, que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. Sabe aquela dificuldade de largar o osso? Sabe? Ai, meu Deus, mas eu não vou dar pra ela embalar os meus pedidos. Será que ela vai colocar o laço do mesmo jeito que eu? E aí eu entendi que existem processos, dá pra você escrever, ó, um passo a passo e treinar alguém pra fazer aquele passo a passo. E qual foi a minha grande surpresa com a minha primeira estagiária? Ela passou a fazer a melhor que eu. E eu falei, gente, por que eu demorei tanto pra delegar? É um pouco de vaidade também, né? E orgulho. Então, assim, não caiam nesse erro, tá? Não queiram fazer tudo sozinha por muito tempo. Pode ser que você já esteja numa fase em que você consiga delegar algumas coisas e se surpreender que alguém vai fazer ainda melhor que você aquele processo. Você cria um processo, você escreve um passo a passo, treina alguém. E o melhor, essa pessoa vai te dar espaço para você seguir crescendo no que você de fato é melhor, nas estratégias, na criação das peças. Então, gente, não cometam esse erro de demorar muito para delegar, tá? É muito bom delegar, é muito bom ter alguém, um braço a mais para te ajudar, principalmente com essas funções muito repetitivas, muito braçais, mais técnicas. Então, assim, vamos, né? Não sejam tão vaidosas como eu. Abram mão logo de algumas funções, deleguem que vocês vão crescer mais rápido, com certeza, e é uma delícia, um alívio muito grande. Que mais? Reta final, hein? O nariz começa a coçar. Gente, se vocês assistirem minhas últimas lives, eu percebi isso, meu nariz começa a coçar. Não sei, acho que eu vou falando muito, ele vai mexendo muito. Desculpa, gente. Ó a situação, perdão. Volta. Que mais? Ter medo de crescer. Eu tive medo de crescer, mas sabe por que eu tive medo de crescer? Eu percebi isso em algum momento que eu tive medo de crescer. Por desconhecer os próximos passos. Então não tenham esse medo de crescer.
Peguem alguém de confiança que já fez a jornada que vocês querem fazer e olhem para elas como aprendizes. Até mesmo se puder, tenham uma mentora, tenham alguém para guiar vocês, para falar assim, ó, pode vir, dá para dar o próximo passo. Eu tô aqui já, tô falando para você, pode vir, para você não deixar de crescer por medo de crescer. Eu cometi esse erro por algum tempo. Até eu achar alguém de confiança que me deu a mão e falou, Anne, pode vir, você tá pronta. Dá pra dar o próximo. Mas como que eu vou delegar? Anne, sabe como que você vai delegar? Você vai escrever o jeitinho que você faz, vai imprimir isso numa folha sulfite, vai entregar na mão da pessoa, vai treinar ela, vai ficar do lado dela, e aí aos poucos você vai passando não só essa atividade como outras funções. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Nossa, que legal. E aí eu deleguei, fiquei livre para continuar crescendo, focando naquilo que eu era melhor fazendo, que era vender estratégias, aprendendo mais e assim por diante. Então, não tenham esse medo de crescer, porque vocês não sabem, de repente, o próximo passo. Tenham alguém que te mostre, dá para vir por aqui, ó, vem para cá, que agora é por aqui que você vai para você seguir crescendo. Legal? Ótimo. Que mais? Dentro ainda desse erro, né, exatamente isso, não ter um mentor. Não ter um mentor por muitos anos. Eu não tive mentor por 10 anos da minha empresa. E aí eu cresci de forma mais lenta. Quando eu passei a ter um mentor e que foi me livrando até desses medos, desses limites e falando, pode vir. Sabe o treinador? Sabe o professor? Que fala assim, gente, não dá mais, pode vir sim, eu tô falando pra você, faz de novo que vai dar certo. Vamos lá, eu faço junto com você. Eu cresci muito mais rápido em 2 anos do que eu não tinha crescido em 10. Então, assim, ter alguém, uma referência que seja a sua inspiração, mas principalmente que te guie para os próximos passos, é fundamental para você crescer melhor e muito mais rápido. Então, eu fiquei 10 anos sem ter esse suporte, achando que era só empolgação, que eu dava conta, que era só eu fazendo tudo sozinha, que ia ser o suficiente. Não, quando eu passei a delegar mais, ter uma mentora, perceber que dava para desenvolver outras habilidades, eu cresci muito mais rápido em menos tempo. Bom, acho que agora eu falei tudo. Me falem aqui. Vocês se identificaram com alguns desses erros? Tem algum erro que você identificou e que eu não falei, que você quer compartilhar? Podem compartilhar, que vai ser muito bom conversar um pouco mais agora com vocês. Ah lá, a Vivian precisa de alguém empurrando ela. Não é nem empurrando, viu, Vivian? É puxando, tá? É puxando. Sabe assim, ó. Peraí, deixa eu coçar meu nariz. Não é nem empurrando. É puxando. Sabe assim, ó. Uma escada. Uma escada. Imagina que o que a gente quer fazer. A nossa jornada é uma escada. Tem alguém que tá no degrau de cima e você quer subir pro próximo degrau. Alguém que tá no degrau de cima, ela vai te puxar pro mesmo degrau que ela tá. Não vai te empurrar, tá vendo? A imagem é do puxar. Então fala, Vivian, vem, você dá conta, dá o próximo passo, eu tô aqui, vem. Ou às vezes ela tá até degraus mais pra frente, né? E aí você fala, vem comigo, ó. Meu Deus, vamos lá. Passa pro próximo degrau, desculpa, gente. Sexta-feira, falando muito. Vamos lá, vou retomar. Vem comigo, Vivian, eu te puxo, ó. Tem mais 2 pra você subir. Vem pro próximo, dá um passo, ó. Levanta a perna, um joelho de cada vez, que você vai vir pro próximo, pro 3º degrau. Isso, muito bem, Vivian. Como que tá aí? Legal, ó. Ainda tem o 4º, tá? Mas curte mais um pouco o 3º. E assim por diante. Então, ter alguém te puxando é muito mais rápido do que você sozinha no 2º degrau, de repente, falando assim, minha Nossa Senhora, tá lá o 10º degrau, como que eu faço? Não vou conseguir, não conseguir. Porque você nem conhece que ainda tem o 3º, 4º, 5º. E aí você se assusta com o 10º. Aí você quer voltar pro 1º, ou você fica no 2º só. Então ter alguém aqui, ó, te puxando é muito melhor. Você vai muito mais rápido e economiza mais tempo. Que você pode até tentar falar, não, eu acho que dá pra subir. Deixa eu tentar. Só que daí você pega um caminho errado. Você tenta subir pelo lado errado, por exemplo, para o próximo degrau. Aí você cai. Aí tá muito alto.
E aí tem uma brecha menor, que dá pra você ir de uma forma mais rápida. Enfim, tá vendo que é uma analogia legal, uma imagem legal pra gente ver a importância, ó, de ter alguém nos puxando. Não é nem empurrando, viu, Vivian? Mas puxando. Olha lá. Precisa. Eu preciso também. Eu também preciso muito, viu, Vivian? De alguém que sempre tá ali, ó, falando, Anne, dá, vem. Sabe o personal trainer da academia? Eu não sei se alguém aqui faz academia, mas fazer academia sozinha é diferente de fazer uma academia com personal trainer. Não é diferente? Eu já tive as duas experiências. Sozinha é assim. Eu pego o 2. Sabe o peso 2? Eu fico lá, ó, 3 meses só no 2. Com o personal, no segundo dia ele já tá assim, Anne, o 2? Você consegue o 4? Não, eu não consigo. Consegue o 4 sim. Pega o 4 aí, deixa eu ver. Aí você pega o 4, ai, mas tá doendo. Não, mas vai que dá. Aí você, ai, no primeiro dia, você vai, mas vai doer. Não, vai doer, ué, tá certo, vai doer, mas a gente tá adquirindo músculo, tá certo, é isso mesmo, vamos lá. E aí você tá ali, ó, no quarto, daqui a pouco você já tá, ó, no terceiro dia, no quinto dia, no quarto, e daqui a pouco, no próximo mês, ele já fala assim, aê, conseguiu, né, o 4, aí você fala, consegui, tá confortável, ali, ótimo, hora de ir pro 6. E eu sozinha tá no 2 eternamente. Gente, eu sou essa pessoa. Então, por isso que eu preciso de mentores e gosto, inclusive, de ter mentores até na academia. Eu treino corrida. Agora eu tô sem professor de corrida. Mas os meus treinos com professor de corrida são muito melhores e eficientes do que sozinha. Com certeza. Rita, você também precisa, Rita? Ótimo! Se vocês precisam de mentoras para uma jornada de vendas de semijoias na internet, contem comigo. Estou aqui para ajudá-las. Você está no lugar certo. Ah lá, pelo amor de Deus, sozinho eu desisto para ir na academia depois de 2 semanas. Eu também. No dia seguinte eu tô desistindo. A Marisa, preciso sair, mas adorei. Vou procurar participar das próximas. Beijos grandes e um ótimo fim de semana. Estamos finalizando aqui também, meninas. Obrigada, ó. Daqui a pouco já é o almoço, né? Me estendi bastante. Mas muito obrigada pela troca que tivemos. Eu gostei muito desse formato de live. Espero que vocês tenham gostado também. E na próxima semana, lembrando, vai ser uma sequência diferente. De 3 lives. Eu tô com uma enquete aberta nos meus stories até, pra gente saber o horário exato. Antes da live eu vi que seguia ganhando o horário das 9h30 da manhã. Mas eu vou deixar mais um tempinho. E aí nos stories eu comunico os horários das lives da semana que vem. Mas teremos 3, não 2, mas 3 lives na semana que vem. E vai ser terça, quarta e quinta. Certo? Obrigada, Lenilda. Era da RZ. Era da minha marca esse anel. A gente era coleções de uns 3 anos atrás. Olha lá, começou o papo de comadre, né, meninas? Eu amo. Eu amo. Olha lá, começou o papo de comadre. Eu amo. Ai, meninas, olha lá. O que é não, Rô? O que é não? Me ajuda aí. O que é não, Rochelle? Me fala. O que é não? O que é não? O que é não? Não é terça, não é quarta, não é quinta? Falei errado os dias? Coloca aí pra gente, Rô. Coloca aí pra gente, minha equipe, quais são os dias exatos na semana que vem que teremos live. Mas, ó, se eu tô com a informação confusa aqui agora, vocês me desculpem, acompanhe os stories que eu vou colocar certinho lá como que vai ser a semana que vem. Por quê? Semana que vem a gente tem uma Masterclass no dia 7 de novembro. Se você ainda não se inscreveu para essa Masterclass, se inscrevam. Por quê? Porque no dia 7 vai ter essa Masterclass e você já tem acesso ao primeiro bônus entrando no grupo da Masterclass, que é um guia da empreendedora. Com esse guia da empreendedora em mãos, você já vai chegar ainda melhor para essa Masterclass do dia 7 de novembro, que é quinta-feira que vem. Olha lá, ó. Semana que vem as lives serão segunda, terça e quarta, tá? Quinta é a Masterclass. Errei. Desculpem. Então, a Rochelle está me ajudando aqui, tá? Segunda, então, semana que vem, ao invés da gente ter live segunda e sexta, terça e sexta, desculpa, vai ser segunda, terça e quarta. Qual que é o horário, Anne? Provavelmente 9h30 da manhã mesmo, porque eu fiz a enquete e estamos mantendo esse horário. Mas nos stories eu vou deixar certinho os horários que serão e na quinta Masterclass às 9 da manhã, tá? Quem ainda não faz parte, tem um link na bio, entra lá,
deixa o seu e-mail, o seu principal e-mail para você receber as informações, o seu conteúdo por este e-mail. Entra no grupo da Masterclass, um grupo exclusivo no WhatsApp. E lá você já vai ter acesso ao seu primeiro bônus do grupo, que é esse guia da empreendedora. Bom dia, Egenis! Bem-vinda! E aí no dia 7, semana que vem, vai ser uma semana intensa de conteúdo, hein? Se vocês gostaram da live de hoje, quem tá aqui pela primeira vez, vai amar a semana que vem, que vai ser uma semana bem intensa de conteúdo, que eu vou trazer segunda, terça, quarta e quinta-feira a nossa Masterclass. Vamos que dá tempo ainda, ó, de fazer um 2024 incrível, vendas de final de ano, você arrasar, se destacar e principalmente, né, Lenilda, começar 2025, ó, ainda melhor. Que bom que vocês gostaram, então até semana que vem. Vamos nos falando pelos stories, qualquer coisa me chamem no direct. Quem tá no grupo da Masterclass, a gente vai se falando por lá também. E muito obrigada pela companhia de vocês em mais uma live. Muito, muito obrigada. Um excelente fim de semana e até segunda, hein? Até segunda que a gente já começa a semana com live também. Ótima live. Que bom, Vivian. Que bom que você gostou. Vivian tá sempre aqui com a gente, tá acompanhando essa série. E se ela segue gostando, eu fico muito feliz. Porque isso significa que está sempre agregando. Não tô tão repetitivo, não tá cansativo, né, Vivian? Tá sempre agregando. Ah, sabe o que eu esqueci de falar pra vocês? A prática de ouro de hoje. Qual que é a prática de ouro de hoje? Refletir sobre esses erros que eu comentei, sobre os insights que vocês tiveram aqui na live e realmente parar um tempo para pensar e analisar e fazer diferente e evitar um desses erros que eu compartilhei aqui hoje com vocês. Então, aproveite essa prática de ouro, aproveite o fim de semana para fazer essa reflexão. Um excelente fim de semana e até segunda-feira, meninas. Um beijo, obrigada!